Então vamos lá, continuando a nossa aula passada que eu ensinei para vocês sobre PA, né? Lá eu falei para vocês sobre a fórmula do termo geral, falei o que era uma razão, falei para vocês algumas observações, que era colocar em função de A1 e colocar em função de R. Isso vai ser muito importante para vocês. Aqui nesse exemplo eu vou ensinar dois caminhos, tá? Porque tem um que vai tornar mais fácil alguns problemas. Mas tem que ser sempre dessa maneira? Não. A gente vai trabalhar com a ideia da razão. Lembra que eu mostrei assim, ó? Se eu tenho três termos, A1, A2 e A3. Aí, digamos que o primeiro vale 7, o segundo vale 9 e o próximo ele vale 11. O que eu observo? Que de 7 para 9 aumentou em 2. De 9 para 11 também aumentou em quanto? Em 2. E eu consigo observar isso através da diferença. Na PA eu faço sempre a razão a partir do segundo termo menos o anterior. Então ficaria assim, ó. 9 menos 7, 2. 11 menos 9, 2. Sempre que você vê que esse valor é constante, significa que você está em uma PA, tá? Então, fazendo esse exemplo aqui que eu pedi para vocês pularem na semana passada. Aqui, ó. Sabendo que o x mais 1, isso aqui vai representar o A1. 3x menos 2 vai representar o A2. 2x mais 4, isso aqui vai representar o A3. Aí ficaria assim, ó. Formam nessa ordem uma PA. Calcular o valor de x e a razão dessa PA. Quando se mostra na PA e fala da razão, a gente tem a seguinte ideia. A partir do segundo termo, eu vou subtrair o anterior. Isso vai me dar um valor constante e a gente vai chamar sempre de razão. Outra forma que dá para fazer, a soma dos extremos dividido por 2 tem que ser igual ao resultado do meio. Ou seja, eu também poderia fazer assim, ó. A1 mais o A3 dividido por 2 tem que ser igual a quem? Ao A2. Aqui, ó. Se eu fizer 7 mais 11, 18. E dividir por 2 vai dar quanto? 9. Bate exatamente com o resultado da onde? Do meio. Então, ou seja, para eu fazer essa questão, eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer o A2 menos o A1, que é igual ao A3 menos o A2, porque a gente vai trabalhar com a ideia da razão. Ou eu posso fazer a soma dos extremos dividido por 2 tem que ser igual ao resultado da onde? Do meio. Aí você que escolhe o caminho que você fizer, a resposta tem que ser a mesma. Fazendo por aqui, ó, A1 mais A3 dividido por 2, ficaria assim, ó. X mais 1 mais no A3, 2x mais 4 sobre 2, que tem que ser igual a quanto? 3x menos 2. Agora, a forma de resolver, vocês já sabem. Aqui basta eu fazer o quê? Multiplicar cruzado. Então, ficaria assim, ó. 2 vezes 2x, 6x. 2 vezes menos 2, menos 4. E aqui, como tem o sinal de mais na frente, significa que permanece o que está dentro. Aí, a forma de resolver é só reduzir os termos que são semelhantes. Ou seja, quem está com x e quem está sozinho. X mais 2x, 3x. 1 mais 4, 5. Equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Então, ficaria 6x menos 3x é igual a 5 mais 4. Aqui vai dar 3x é igual a 9. Multiplicando para lá, dividindo, x é igual a 3. Só que isso aqui basta? Não. Ele, além do valor do x, ele também quer quem? A razão. E para você achar a razão, o que você precisa fazer primeiro? Achar quem são os termos. Quem representa o A1, quem representa o A2 e quem representa o A3. Para isso é só a gente pegar o valor do x e substituir aqui em cima. Quem seria o A1? No lugar do x, eu vou substituir por quanto? Por 3. 3 mais 1, 4. Então, o meu A1 vale 4. Quem é o A2? 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, 7. Depois, aqui no A3, ó. 2 vezes 3, 6. 6 mais 4. 6 mais 4, 10. Então, essa aqui são os termos da minha PA. O primeiro é 4, o segundo é 7 e o terceiro vale 10. E o que significa que aqui está aumentando de quanto em quanto?
De 4 para 7, aumentou em 3. De 7 para 10, aumentou em 3. Então, significa que a minha razão, ela vale quanto? A minha razão, ela vale 3. Foi? Então, qualquer um dos dois caminhos que você quiser fazer por aqui, a resposta vai ser a mesma. Vindo para esse outro exemplo aqui, ó. Isso aqui é muito importante para vocês, tá? Eu já cheguei a falar lá na outra aula que em alguns momentos é importante você colocar o seu A em função do A1 e em função da razão. Aí eu mostrei para vocês. Aqui, ó. O que eu vou ensinar aqui, você vai utilizar sempre que ele falar exatamente quem são os termos da PA. O A2 e o A6. Ele vai falar para você. Ah, o A2 mais o A6 é igual a 20. O A4 mais o A9 é igual a 35. Ou a minha PA ela tem 4 termos. A soma dos extremos, a soma dos meios. Então, aqui a gente pode utilizar um caminho para vocês. Primeira coisa, onde eu tenho o A2, se eu for escrever ele em função, na verdade, de A1 e de R, como é que eu vou reescrever isso? O A2, ele é o A1 mais a minha razão. Porque aqui na frente é como se eu tivesse o 1. Aí lembra que eu ensinei para vocês? É só somar esses dois termos aqui, ó. Quando eu somo 1 mais 1 vai dar quanto? 2. Por isso que o A1, ele vai ser... Desculpa, o A2, ele vai ser o A1 mais a razão. Quem seria o A6? O A6, ele seria o A1 mais 5 vezes a razão. Aqui, ó, se eu somar 1 mais 5, 6. Bate exatamente com a 6. E isso aqui tem que ser igual a quanto? Igual a 20. Agora a gente tem termos semelhantes e a gente pode somar. A1 mais A1, isso aqui vai dar 2A1. R mais 5R, isso aqui vai dar 6R. Que tem que ser igual a quanto? A 20. Assim eu já tenho a minha primeira equação. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a segunda equação que ele me deu. Quem é o A4? O A4, ele é o A1 mais 3 vezes quem? A razão aqui, ó, só somar. 1 mais 3, 4. Depois, quem é o A9? O A9, ele é o A1 mais 8 vezes quem? A razão, que tem que ser igual a 35. Ó, se eu somar 1 mais 8, 9. Bate exatamente com o termo que ele me deu. E agora, o que a gente pode fazer? Reduzir os termos que são semelhantes. A1 mais A1, 2A1. 3R mais 8R, isso aqui vai ser igual a 11R. Que tem que ser igual a quanto? A 35. Agora, o que a gente pode fazer? Temos duas equações, com duas equações, na verdade, de primeiro grau, significa que a gente vai resolver o quê? Sistema. Então, ficaria 2A1 mais 6R, que é igual a 20. Depois, 2A1 mais 11R, que tem que ser igual a 35. No caso de sistema, a gente tem 3 formas de resolver: adição, substituição e igualdade. Como vocês já sabem, o que eu mais gosto, a adição, né? Mas você pode fazer o que você quiser. O que importa, no final, é a resposta ser a mesma coisa. Fazendo por adição, eu preciso ter ou o primeiro ou o segundo termo sendo simétrico. Simétrico é ter a mesma letra, mesmo coeficiente, porém os sinais têm que ser o quê? Opostos. Então, eu vou multiplicar o de cima por menos 1, que aí eu vou obter menos 2A1 menos 6R, que tem que ser igual a menos 20. Equação de baixo, vou repetir. 2A1 mais 11R, que tem que ser igual a 35. São simétricos? Pode cortar. Menos 6R mais 11. Aqui vai dar mais 5R, que tem que ser igual a 15. Soma de sinais diferente, subtrai e dá o sinal do maior. Multiplicando, vem para cá, dividindo. Então, a minha razão seria 15 dividido por 5, que vai ser igual a 3. Isso basta para eu achar todos os termos da PA? Não, eu ainda preciso achar quem? O meu A1. No caso do sistema, posso substituir tanto na equação de cima quanto na equação de baixo, tá? Substituindo na de cima, ficaria assim, ó. 2A1
mais 6 vezes o valor da razão, que vale 3, que tem que ser igual a 20. 2 a 1 é igual 3 vezes 6, 18, vai para o outro lado, menos 18. 2 a 1 é igual a 2, multiplicando, vai para lá dividindo. Então, a 1 seria igual a quanto? 1. Se eu já tenho o primeiro termo da PA e eu já tenho a razão, e pelo que ele me deu aqui, o maior termo é o A9, significa que a minha PA ela pode ter quantos termos? 9. Agora é só eu ir completando. O primeiro termo vale 1. Quem é o próximo? Sempre somando da razão ao termo anterior. Então ficaria 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. 16 mais 3, 19. Quantos termos já temos? 2, 4, 6, 7. Então aqui, ó, 19 mais 3, 22. 22 mais 3, 25. E a gente fecha todos os termos da PA. Vamos lá. Esse aqui é mais um caso que é importante para vocês. A maior dificuldade é diferenciar de quando você tem que colocar em função de A1 e de R e quando você tem que usar a ideia do X. Então agora, espero que fique bem claro para vocês. Vamos tentar entender. Olha só. Coloquei aqui como observação porque é muito importante isso aqui para vocês, tá? Quando os problemas tratam de, olha só o que ele fala, de soma ou produto dos termos consecutivos de uma PA. Convém escrever a PA em função do termo, de modo que indicaremos por quem? Por X. Então, ou seja, quando o enunciado falar de soma e produto dos termos da PA, convém você escrever sempre em função de quem? Do X. Só que a gente sempre vai trabalhar com X, que seria o termo, e com R, que vai representar a razão. Então, se eu tenho aqui, ó, uma PA que tem 3 termos, o do meio eu chamo de X, e quem vai ser o anterior? Seria esse termo menos a razão. E quem seria o sucessor? Seria esse termo mais a razão. Então, a gente escreve isso exatamente com o X e com quem? Com a razão, tá? Volto a trabalhar aqui com números para poder vocês entenderem, ó. 7, 9 e 11. Quem é esse termo aqui, ó? De 7 para 9, aumentou em quanto? Em 2. De 9 para 11, aumentou em quanto? Em 2. O que eu posso tirar daqui? Se eu olhar para esse 9, esse 7 seria o 9 menos a razão. Então, é isso que eu escrevo aqui, ó, tá vendo? X menos a razão. E quem seria o 11? Ele seria o 9 mais a razão. Então, por isso que aqui fica X mais a razão. Se é uma PA com 5 termos, eu continuo com a mesma ideia. O termo do meio, sempre começando com X. Aí o anterior é ele menos a razão. O anterior a ele é esse termo menos a razão. E se é um de 4 termos? Aí esse aqui eu deixei escrito para vocês. Mas eles costumam sempre trabalhar com a PA com número ímpar, tá? Para você exatamente começar com o termo do meio sendo X e depois fazer o anterior menos a razão e o sucessor, o anterior mais a razão, tá? Mas eu coloquei aqui para poder ajudar vocês. Se é de 4 termos, a gente vai trabalhar com essa ideia, tá? O primeiro, X menos 3R, o próximo, X menos R, o próximo, X mais R e o próximo, X mais 3R. Coloquei um exemplo ali para poder ajudar vocês. Aqui, ó. 3 números estão em PA de tal forma que a soma entre eles tem que ser igual a quanto? A 18. Primeira coisa, são 3 números. Então, ou seja, você tem o A1, o A2 e o A3. E ele falou depois de quê? E o produto é igual a quanto? 66. Diferente do caso anterior que eu mostrei para vocês. Lá você tinha a soma do A2 com A6, que é igual a 20. E mais os outros 2 termos, que eu não lembro agora, que tem que ser igual a um outro valor, tá vendo? É soma entre os termos da PA. Diferente daqui. Aqui a gente vai trabalhar com soma ou produto. Então, quando isso acontecer, a ideia é trabalhar com o X e trabalhar com a razão. Então, vamos lá.
A soma dos três termos. Os três termos seria assim, ó. O A1 mais o A2 mais o A3, que tem que ser igual a quanto? 18. E o produto? Então, ou seja, o A1 vezes o A2 vezes o A3, que tem que ser igual a quanto? 66. Agora a gente vai trabalhar com a ideia do x. Quem é o A1 mesmo? O A1 ele vai ser x menos a razão. O A2 a gente chama de x. E o A3 ele vai ser o x mais a razão, que tem que ser igual a quanto? 18. Agora é só a gente reduzir os termos semelhantes. Como aqui você vai ter menos r mais r, você corta. X são termos semelhantes, então significa que você pode somar. X mais x mais x, 3x, que tem que ser igual a quanto? 18. Multiplicando, vem para cá, dividindo. Então, x é igual a 18 dividido para 3, que aí vai dar 6. Já achei o valor do x, mas isso basta para eu achar os termos da PA? Não, eu ainda preciso encontrar quem? A razão. Agora eu vou trabalhar com a equação de baixo, exatamente com os termos da forma como eu escrevi aqui. Quem é o A1? Esse A1 vai ser o x menos a razão. Quem é o A2? O A2 é o x. Quem é o A3? Esse aqui é o x mais a razão, que é igual a 66. Preste atenção numa coisa que eu vou mostrar aqui. Para você não ter que aplicar a distributiva ou trabalhar colocando o x aqui para ter um trabalho um pouco maior, não significa que está errado e nem que você não deve fazer assim, fica a seu critério. Mas o que eu vou mostrar facilita um pouco, tá? Aqui, ó, quando você vê x menos r, que multiplica x mais r, isso vocês aprenderam em produtos notáveis. Produto da soma pela diferença. Como que eu posso reescrever isso? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vezes, agora, o x, que tem que ser igual a quanto? 66. Onde tem x, eu vou substituir por quanto? Por 6, porque esse valor do x eu já achei. Só tá me faltando o valor de quem agora? Da razão. Então, ficaria assim, ó. 6 ao quadrado menos r ao quadrado, que multiplica o x, que vale quanto? 6, que é igual a 66. Aí, olha o que você pode fazer. Esse 6 não está multiplicando? Você pode passar para o outro lado, dividindo. Isso vocês já aprendem lá na parte de fatoração, né? Então, tá multiplicando, vem para cá, dividindo. Ficaria assim, ó. Posso resolver. 6 ao quadrado, 36, menos r ao quadrado, que é igual a 66 dividido por 6. Aí eu passo a ter 36 menos r ao quadrado, que é igual a 11. Aqui, ó, vou trocar de lado. Vou pegar esse menos r ao quadrado, vem pra cá, mais r ao quadrado. Tá mais 11, vai pra lá, menos 11. Então, vai ficar assim, ó. 36 menos 11, que é igual a r ao quadrado. 36 menos 11, 25, que é igual a r ao quadrado. Se tem letra ao quadrado, jogo para o outro lado, tirando da raiz, não é isso? Então, a minha razão ela pode ser mais ou menos quanto? 5. Tenho dois valores possíveis. Então, isso aqui também é muito importante, porque ele pode falar para você que a PA ela vai ser crescente ou se a PA ela vai ser o quê? Decrescente. Então, nesse caso aqui não está especificado, tá vendo? 3 números estão em PA de tal forma que a soma entre eles é 18 e o produto é igual a quanto? 66. Calcular os números. Então, aqui eu posso ter duas PAs. Posso ter uma crescente e uma decrescente. Se ele especificar, não. Só vou ter uma resposta. Mas se não especificar, você pode ter mais de uma por causa do valor da razão, que você vai ter um valor positivo e um valor negativo. Então, escrevendo essa PA, quem seria? Aqui, ó. Aqui a gente já tem o valor do x, que é o termo do meio, ó. Vale 6. Agora, quem seria o A1? Ele tem que ser quem mesmo? Ó, a gente escreveu aqui. Tem que ser o x menos a razão. E o x vale quanto? Vale 6. E a razão, usando mais 5, vai dar quanto? 1. Depois, quem é o A3? O A3, ele é o x mais a razão. Então, 6 mais 5, 11. Isso aqui seria usando
com a razão positiva, tá? Deixa eu apagar aqui. Com a razão igual a 5. Mas se eu usar, no caso aqui com a minha razão menos 5, já vai ser o contrário, né? Ó, o x menos a razão. Então, 6 menos 5. 6 menos 5. Aí passa a ter mais 5. E aqui 6, que vai dar 11. E o próximo, que é o x mais a razão, só que a razão é menos, né? Então, 6 menos 5, 1. Então, eu tenho dois valores de PA. A primeira, 1, 6 e 11, quando eu uso o meu R positivo, aí a minha PA ela se torna crescente. E depois, quando a razão ela é menos, que aí eu passo a ter 11, 6 e 1. Então, nesse caso, eu vou ter uma PA decrescente.